É uma tragédia recente, não tem, e você sendo do Rio Grande do Sul, não tem como a gente não abordar esse assunto. Eu acabo abordando com quase todos que eu venho aqui. Como foi a tua visão em relação do que aconteceu dentro do Rio Grande do Sul e como foi a ação da PRF dentro dessa tragédia? Bom, o que eu, o que eu sei quanto à PRF, o que eu vi pela própria imprensa, pelos canais oficiais da PRF, pela mídia, teve muito colega da PRF que foi impactado, teve sua casa alagada, muito colega aposentado, muito colega administrativo, né? Alguns colegas até da região metropolitana ali que eu fiquei sabendo que foram inclusive impactados pela chuva, né? E do que eu vi lá, eu vi a PRF atuando de uma forma bem forte. Aqui de Santa Catarina foi o nosso pessoal do NOI, Núcleo de Operações Especiais, e mais algumas outras digamos, segmentos dentro da polícia, né, agrupamentos foram também. E foram mais de uma equipe, teve equipe que foi, ficou um tempo, depois outra foi se revezar com eles. E o que acontece? São situações que exigiram barco, botas, equipamentos que a gente não costuma utilizar no nosso dia a dia. Então, capa de chuva é uma coisa que a gente usa no dia a dia, todo mundo tem a sua capa de chuva lá da PRF. E nesse caso, como a superintendência lá do Rio Grande do Sul, né, também foi alagada, foi afetada. Então, eu conversei esse dia com um colega lá, teve até setores que foram totalmente alagados. As compras, né, de suprimentos, apoio logístico, foi feita aqui para Santa Catarina. Sei que colegas ali estavam efetuando compras, licitação, especificamente para ajudar as equipes que estavam lá no Rio Grande do Sul, as de lá e as nossas que foram daqui. Então, Santa Catarina Dentro da própria instituição se ajudando para que mantivesse ali Isso, porque, por exemplo, um contingente suficiente para foi poder preciso dar. barco lá. A PRF não costuma ter barco lá no nosso dia a dia, nossas atribuições. Então foi organizado tudo isso, foi levado, o que não foi comprado foi levado para lá de outro órgão, enfim, emprestado, várias situações. Eu não tenho os detalhes porque eu não trabalhei com isso, mas eu estou falando o que eu vi pela mídia, pelos canais oficiais da PRF, né? Então foi feito um trabalho de apoio, helicóptero da PRF fez resgate, várias situações, né? Foram realizadas pela PRF. Inclusive a PRF foi afetada também pelas chuvas. Então foi uma calamidade, ninguém esperava por isso, né? E a ideia agora é a gente aprender com o que ocorreu e de alguma forma tentar se preparar para alguma coisa que possa acontecer nesse sentido de inundação, evoluir com esse aprendizado. Pela capelania Unipas, a gente foi lá no Rio Grande do Sul, a gente foi para Canoas e aí chegamos lá, depois a capelania Unipas foi 3 vezes, né? Durante o alagamento 2 vezes, o pessoal foi de barco lá, resgatou animais, bichos, pessoas, oramos lá em várias casas. Nessas 2 primeiras vezes eu não consegui ir, na última agora, que a gente foi para Canoas, depois que baixou a água, eu consegui ir, né? E a gente pôde ver até nas casas a marca da onde a água subiu, bem alto no teto. Uma das casas que a gente visitou estava bem impactada, né, pelo alagamento, e as ruas ali da região de Canoas que a gente foi, cheio de entulhos, lixo, móvel, colchão que molhou, tudo tiraram para a rua, né? Não tem onde botar, botaram na rua, até vir alguma máquinas e caminhões da prefeitura e levar, né? Mas são muitas ruas e são pilhas de 3 metros de altura de coisas molhadas. E a gente tinha que passar, né, com o carro. Que não se recuperam, se você perdeu, a pessoa perde tudo, né? Um cheiro muito forte de uma mistura de mofo com coisa podre, como se fosse bichos assim, podres, e um cheiro também de como se fosse cachorro molhado, tudo misturado, um cheiro que nunca tinha sentido aquele tipo de cheiro. É um cheiro diferente assim do normal que tinha de mofo, coisa molhada, era tudo aquilo misturado de um jeito estranho, muito triste. E o pessoal ali só por Deus mesmo, né? Perderam tudo, mas na graça de Deus, estou com meus filhos aqui, minha vida, tá tudo certo, agora é reconstruir. E essa é a grande questão, né? A grande pergunta entre todos, né? Como será essa reconstrução desse estado que foi tão abalado, né? Foi basicamente 80% do estado que foi pego com essa tragédia. Como reconstruir um estado tão grande quanto o Rio Grande do Sul, que durante
Toda a vida do Brasil, o Rio Grande do Sul foi histórico em conquistas, em políticas, em produções internas, em apoio ao produto do Brasil, né, a produção de arroz e tal. Como reconstruir um estado que perdeu tanto, a indústria que perdeu tanto, né? Como reconstruir esse estado? Exatamente. Vai ser algo assim bem complexo, bem complicado. Vai necessitar de uma política administrativa bem diferente das normais, né? Estamos preparados para isso? Temos que aprender e pensar em como estar cada vez mais preparado. Tomara! Eu entrevistei o Dr. Rangel Segatti, ele é piloto de rally lá do Rio Grande do Sul. A gente comentou sobre essas situações da questão de o que você retira de tragédias dentro do automobilismo, né? Dentro do que você também, as tragédias, as seguranças que você pode trazer dentro do automobilismo, né, para o convencional. E também essa parte das tragédias naturais, o que você pode trazer de aprendizado, né? Cidades como Mussum, por exemplo, elas vão retornar? Acho difícil, né? Locais muito próximos, né, de rios, que a gente sabe que se chover vai dar uma cheia. Praticamente não dá para voltar para lá, porque mais cedo ou mais tarde vai acontecer isso. Vai acontecer. E para onde vão essas pessoas? Exatamente.